pessoal, agora eu quero falar com vocês de casa, porque hoje é o Dia Internacional da Biodiversidade. E eu tô trazendo ele, o acadêmico de biologia, ainda não é botânico, né? Como ele explicou para mim, né? O Josimar Fischer. É um prazer, Josimar, seja muito bem-vindo no Melhor da Tarde. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado por abrir esse espaço para poder estar falando desse assunto tão importante. Pois é, vamos falar um pouquinho e explicar para o pessoal de casa o que é a biodiversidade. Então, para a gente poder estar falando da biodiversidade, a gente divide a palavra. A gente está falando da diversidade biológica. Então, a diversidade de tudo que tem vida no nosso planeta. E hoje a gente está comemorando esse dia. Então, a nossa biodiversidade é muito grande. No Brasil, estima-se que a gente tem 20% da biodiversidade de todo o mundo. Então, o Brasil tem muita biodiversidade. E o nosso estado é muito rico nesse quesito também? Bastante, bastante. Praticamente mais de 90% do nosso estado a gente tem plantas nativas e foi feito é um dos poucos estados que tem um levantamento florístico florestal de todo o estado. Que bacana. Até um tempo atrás, eu trouxe até aqui um advogado ambientalista também, que a gente estava falando a respeito de ter um parque aqui em Itajaí. Não sei se você soube dessa ideia, dessa proposta, se está tendo, porque nós temos muitas plantas aqui, como você falou, muitas plantas nativas, e eles gostariam de estar preservando isso também aqui na nossa cidade. Eu ouvi falar, não sei se é o mesmo, mas é muito importante essa questão de educação ambiental, porque a gente precisa conhecer e valorizar essas plantas, porque ela tem uma importância muito grande. Então, uma árvore identificada, contando a importância dela, faz toda a diferença. Vamos falar um pouquinho também, pessoal de casa, o que são as sementes crioulas e qual a sua importância? Até eu quero entender um pouquinho, o que significa semente crioula, né? A gente ouviu falar, acho que em crioula, mais a questão de animal, mas eu nunca entendi sementes crioulas. O que seria isso? Semente crioula é uma semente que eram armazenadas, cuidadas pelos índios. E às vezes a gente ia lá na casa da nossa avó, ou tio, tia que morava mais no interior, no fundo da geladeira tinha um saquinho com sementes. E aquela semente tem todo um valor cultural por trás. Porque, era do meu bisavô, ela armazenou. E aquela semente ela vai cultivar, ela vai ser guardiã daquela semente. Tem toda uma história por trás dessa semente. Então ela vai pegar essa semente, quando for a época, vai cultivar, vai comer o alimento e vai recolher essas outras sementes que deram e vai armazenar. E o mais importante do que ser guardião de sementes é você compartilhar ela, para você ter essa troca de sementes com outros produtores. Então essas sementes são sementes milenares, a gente pode dizer. Sim, sim. Gente, olha que importância, né? E o projeto Educação para a Transformação? O que significa isso e qual é o público, né, alvo desse projeto? O projeto Educação para a Transformação, Meio Ambiente e Saúde e Gênero é um projeto de extensão da Univale e a gente trabalha com as mulheres agricultoras de Itajaí. A gente auxilia elas na transição agroecológica. Elas vinham cultivando de forma tradicional e nós estamos incentivando e auxiliando elas a passarem a produzir alimentos orgânicos. Então, de início é um pouco difícil, porque você precisa ter um conhecimento maior sobre o solo, sobre a planta em si. Mas depois que você pega a prática, entende o funcionamento, se torna mais barato do que a agricultura convencional. E além de você estar produzindo alimento de mais qualidade, sem uso de agrotóxicos, sem uso de inseticidas e não está prejudicando o meio ambiente. Olha que interessante, gente. E esse projeto, então, acontece somente com as mulheres ou os homens também participam? Ele é mais voltado para as mulheres, porém, nas nossas oficinas também vai homens, vai adolescentes, é aberto para o público geral. A gente escolheu trabalhar com as mulheres porque elas se preocupam mais com a questão da saúde, da sua saúde, da saúde da família, dos seus filhos. Então, a gente está vendo algumas imagens, né? A imagem desse projeto, isso, né? Aham. Essa imagem ali que passou era da nossa composteira de leira, que a gente fez uma oficina ensinando a população a fazer compostagem. O que seria essa compostagem, para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor? Compostagem seria utilizar a matéria orgânica, que muitas vezes a gente joga no lixo. Tipo, o maior lixo nosso é a matéria orgânica. No caso, cascas de alimentos. Cascas de alimentos, de frutas, folhas, verduras, e transformar nisso em adubo.
Olha. E depois a gente pode estar usando nas nossas hortas, nos nossos canteiros. Isso a gente até um pouquinho, eu queria falar um pouquinho assim, que a gente sabe que aqui a nossa cidade é muito vertical, né? A gente pode ter hortas dentro de casa também? Pode, não tem limite, não precisa ter um espaço grande. Gente. As pessoas, isso que eu ia eu não tenho um quintal, o meu quintal é pequeno. Você pode ter uma horta dentro de um vasinho, um espaço minúsculo. Então é possível ter horta em espaços pequenos. É bacana você estar explicando, o pessoal de casa às vezes pensa assim, porque assim, é tão bom a gente ter aquele cheirinho verde, aquelas plantinhas, ou até mesmo para fazer um chazinho, né? Isso é bastante importante, né, Josimar? Outra coisa que eu queria falar com você, o que seria a agroecologia? A agroecologia, então, seria essa forma de produzir alimentos sem uso de inseticidas, pesticidas, agrotóxicos. Seria um alimento limpo, que não prejudica o meio ambiente e principalmente a saúde de quem o consome. Que é o que a gente necessita hoje, né? Porque às vezes é muito mais fácil você... eu tenho uma horta. Lá na minha horta bateu formiga. O que eu vou fazer com a formiga? Eu vou colocar um veneno. A gente sabe que o veneno vai acabar com a formiga. Sim. Só que o veneno vai acabar prejudicando o solo também. E o alimento. E o alimento que está Então sendo... tem outras formas de acabar com as formigas que não seja utilizando veneno. Um exemplo disso é plantar em volta do canteiro hortelã. O hortelã evita um pouco que as formigas cheguem até no canteiro. Olha, que interessante. E quando você tem um desequilíbrio no solo, na sua plantação, as plantas ficam mais propícias a vir lagartas, formigas. Então há um desequilíbrio quando tem esse tipo de invasão. Então a gente teria que deixar realmente um solo neutralizado, um pH neutralizado do solo, para a gente conseguir realmente ter um alimento e que nenhuma peste, nada, realmente agrida aquela plantação. Um dos maiores problemas, isso fica mais visível, quando você faz monocultura. Você faz um canteiro e planta só a mesma coisa. Porque se você mistura outras plantas, vai evitar que uma lagarta vá de um pé para o outro, porque vai ter outra planta no meio. Talvez ela não goste dessa outra planta. Então a forma de monocultura não é a mais ideal. Então é bacana você explicar para o pessoal também de casa, viu, gente? Então quando for fazer um plantio, não plante só tomate, não plante só morango, tem que fazer uma diversidade. Diversidade. Mas também tem as plantas, a gente chama plantas amigas e plantas inimigas. E tem até isso? Tem. Gente, não tem só as inimigas aí que fica o beijinho no ombro, né? Recalque, gente. Tem as plantas também, conta pra gente como é que funciona. Tem plantas que você pode misturar. Agora tem plantas que não se dão bem. Que uma vai tirar a energia da outra e aí elas não vão se desenvolver tanto quanto deveriam. Gente, até nas plantas tem isso, viu, gente? Olho gordo das plantas. Então conta pro pessoal aí de casa, fala quais são as plantas amigas e quais são as inimigas, pra gente não saber muito. Vamos lá. Olha, tem bastante plantas que dá pra gente estar misturando. Só que teria que estar olhando uma por uma para poder estar comparando. Depende de tudo a questão do canteiro também. O formato do canteiro e que plantas que você pretende estar colocando ali. Então tem uma tabela que é facilmente encontrada na internet. Hoje em dia o acesso à internet está muito fácil. A gente consegue ver todas essas plantas amigas e inimigas. E também a época certa de estar plantando. Porque se a gente planta na época errada, o produto não vai ser como desejado. Viu, gente? Então, nas plantas a gente tem que ver o canteiro, tá, gente? E nas pessoas a gente vê o caráter, entendeu? Então, é assim, aí a gente vê se é planta amiga ou planta inimiga, né? Josimar, eu quero te agradecer, muito obrigada pelo carinho. Queria que você deixasse o contato do projeto aqui, as redes sociais, para as pessoas estarem entrando e conversando com você, entendendo um pouquinho melhor desse projeto maravilhoso, um pouquinho a respeito dessas plantas amigas e inimigas. Pode falar pro pessoal de casa, por gentileza? Eu agradeço por ter aberto esse espaço para nós. Para conhecer um pouco mais sobre o projeto, das atividades, é só seguir a nossa página no Instagram, que é Educação para a Transformação, ou então no Facebook, também é Educação para a Transformação. E lá você pode ficar por dentro de todas as nossas oficinas, palestras, workshops que a gente realiza. Obrigada, Josimar, mais uma vez pelo carinho e pela participação, tá? Seja muito bem-vindo sempre aqui no Melhor da Tarde. Muito obrigado. Imagina. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, mas...